a palestra da noite, né? Meu preparo para ser presidente Águia Real, tá? Roberto Massaro Watanabe. E aqui vocês viram, né, o slogan, esse desenho foi que ele enviou, né? Que nós colocamos no convite aqui. E tem também o convite dele que nós divulgamos agora à noite, tá? Muito obrigado, Watanabe. Essas são algumas das unidades do nosso grupo. Eles não falam, eles não mandam áudio, eles não mandam mensagem, mas eles sabem de tudo o que acontece no grupo. Eles participam quietinhos. Eles também são um dos nossos. A palavra é sua, companheira Watanabe. Você tem 1 hora para sua apresentação. Muito obrigado. Primeiramente, quero agradecer por esse convite feito pela turma do Corujão para mostrar o trabalho que eu tive para preparar a gestão minha no Rotary Clube de São Paulo Tatuapé no ano 2001, 2002. Já fazem 20 anos atrás. Quem não me conhece, né? Eu sou engenheiro civil e trabalhei nas grandes obras da engenharia nacional, né, como a Rodovia dos Imigrantes, a hidrelétrica de Itaipu e Tucuruí. E aqui na turma do Corujão, eu sou membro desde o dia 24 de agosto de 2020. E a palestra de hoje, eu consegui reunir um farto material, principalmente sobre a literatura rotária, né, regras, né, estabelecida pelo Rotary Internacional para a gestão do presidente. Então, deu mais de 200 slides, uma quantidade relativamente grande. Então, eu resumi tudo num PDF, coloquei o PDF aí, vocês podem fotografar esse QR Code e depois baixar as 200 transparências para vocês examinarem melhor o artigo, a norma, né, as normas do Rotary. O que é ser presidente num Rotary Club? Antes de ser presidente, por que as pessoas se unem formando grupos? Então, isso é acostumado a trabalhar em grandes equipes. No caso de Itaipu, nós éramos em 40 mil trabalhadores. E no caso de Tucuruí, nós éramos 70 mil trabalhadores. Então, eu tinha muita experiência em trabalhar em equipes grandes, e aí eu pensei que presidir um Rotary Club com apenas 58 membros seria uma coisa relativamente fácil. Mas, como sempre, né, como sou muito precavido com relação a essas coisas, resolvi consultar a literatura rotária sobre esse assunto presidente. Então, eu consultei o manual de procedimento, né, no caso estou mostrando o atual, né, que é o 2019, mas na época era a edição 1998. Então, segundo o manual de procedimento, o presidente indicado será eleito conforme estipulado no regimento interno entre 18 meses e 2 anos antes do dia de sua posse como presidente. Isso me assustou, né? Porque não é usual nas entidades, né, nomear o presidente, o próximo presidente com 18 meses e 2 anos de antecedência em relação à data da posse. Então, eu estudei bem esse manual e tentei entender por que o Rotary faz tanta questão que o próximo presidente seja eleito com 2 anos de antecedência. Então, eu tracei um diagrama, né, um cronograma, para vocês poderem visualizar que a minha pergunta é a seguinte: muito bem, eu vou ser presidente desse Rotary Club, quanto do meu tempo eu terei que me dedicar
para esse cargo nesse Rotary. E aí, estudando o manual de procedimento, eu verifiquei que durante um ano eu serei chamado de presidente indicado. Serei presidente, porém não atuante. Serei um presidente indicado durante um ano. E depois disso, né, ao completar um ano antes da minha posse, eu serei automaticamente o meu título, né, o meu cargo muda para presidente eleito. Então, de presidente indicado para presidente eleito. Eu tenho uma gestão de um ano como presidente eleito. E aí, finalmente, né, a partir da posse, né, que é no dia 1º de julho, eu serei presidente. E terminada essa gestão no dia 30 de junho, eu ainda exerço um cargo de presidente no clube, porém chamado último vice-presidente. Então, o período, né, em que eu faço parte estatutariamente do conselho diretor são 3 anos. Um ano como presidente eleito, um ano como presidente e um ano como último vice-presidente. E o meu tempo de dedicação total à presidência do Rotary é 4 anos. É uma coisa muito séria e é carregado de atribuições que eu gostaria de, nesta noite, percorrer rapidamente. Então, a primeira dica que eu coloco aqui, né, para os futuros presidentes é o seguinte: começar a pensar na sua gestão como presidente 2 anos antes do dia da sua posse. Isso é importantíssimo, gente. E a dica número 2 é não aceitar nenhum outro cargo. Veja, o cargo de presidente indicado é um cargo dentro do clube. Então, não aceitar nenhum outro cargo nesse período de 2 anos para poder ficar focado no preparo minucioso da sua gestão. É um erro, né? Tem muitos clubes que colocam como secretário no ano anterior o presidente do próximo ano. Coloca ele como secretário. Isso é um grande erro, porque o secretário tem muitas tarefas, ele é muito atribulado, tem muita coisa para ver, datas, compromisso, né? Tem que expedir ofícios. É um trabalho bem trabalhoso. E não dá tempo de fazer mais nada, muito menos de preparar a gestão dele como presidente. Então, quando você vê aquele companheiro exercer o cargo de secretário durante um ano e logo em seguida assumir a presidência, é uma porcaria. Ele não preparou a presidência dele, ele vai tocando com a barriga. Então, a dica número 2 é não aceitar nenhum outro cargo nesse período de 2 anos, para poder ficar focado no preparo minucioso da sua gestão. E o que significa estar focado? Veja o que acontece a dinâmica de uma discussão. Eu estava andando pela rua quando deparei com um acidente de trânsito. 2 carros tinham batido e os respectivos motoristas estavam fora do veículo conversando. Então, cheguei perto e falei, deixa eu ver o que é que eles estão conversando. Resolvi ouvir a conversa. Então, nesse primeiro instante, a moça falou, o senhor me fechou. E o homem falou, não, a senhora é que me fechou. Então, a temperatura da discussão estava baixa e era apenas uma guerra de trânsito, né? Bateu, não bateu. Mas no instante seguinte, os ânimos se exaltaram, a temperatura aumentou. E aí o homem falou, mulher no volante, perigo constante. Isso já é uma agressão, isso não é uma discussão de trânsito. E a mulher falou, não, mas a companhia de seguro fala que a mulher bate menos. Então já deixou de ser uma guerra de trânsito, virou uma guerra de gênero. Né? Porque o homem falou que a mulher dirige mal e a mulher falou, não, a companhia de seguro fala que a mulher é que dirige bem. E no instante seguinte a temperatura aumentou mais ainda. E aí o rapaz apelou e falou assim, macaca, né? Já virou uma guerra racial. Então você vê que numa única discussão, o foco vai mudando. O foco vai mudando. E isso é uma coisa que o presidente de um clube tem que entender muito bem, ele tem que perceber que o foco está mudando numa discussão.
Então, para não deixar de levar pelo calor da discussão, é melhor não se envolver na mesma. Então, o presidente inteligente não se envolve, ele não vai se envolvendo nas discussões. Então, quando alguém se dispõe a fazer várias coisas ao mesmo tempo, nada vai ficar bem feito. Né? O que eu disse, tem clubes que colocam o próximo presidente como secretário nesse ano, ele nem vai fazer bem a secretaria e nem vai fazer bem a presidência. Então, nesse ano, nos 2 anos anteriores, ele tem que estar focado somente na presidência dele, que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, o que acontece nesses 4 anos de presidência é o seguinte, nós temos eu vou ser um presidente indicado durante 1 ano, depois eu vou ser um presidente eleito, e depois eu vou ser presidente, e depois eu vou ser ex-presidente. São 4 cargos que eu vou exercer dentro do clube, e aí eu pergunto, será que a natureza desses cargos são iguais? A postura, as atribuições do presidente indicado são as mesmas de um presidente eleito? E são as mesmas de um presidente? Será que a natureza desses cargos é a mesma? E aí surge a imagem de um personagem. Então, você vê, no teatro, no cinema, uma mesma pessoa pode assumir papéis diferentes, personagens diferentes. É a mesma pessoa. Só que numa cena ele é bandido, vem mascarado, fala grosso, é estúpido. Mas na cena seguinte, ele é mocinho. Ele vem educado, com roupa elegante, limpa. Isso são personagens. Então não tem sentido, quando ele vem vestido bonito, finamente vestido, ele começar a dar uma de grosso, falar palavrão e coisa e tal. Então a postura dele, o linguajar dele tem que ser coerente ou consistente com o personagem. Então, no caso do presidente, nós temos 4 personagens. Nós temos um personagem chamado presidente indicado. Temos um outro personagem chamado presidente eleito. E assim por diante, são 4 personagens diferentes. Por isso que a gente fala, estou o presidente, né? Estou o presidente eleito, estou o presidente indicado. Quer dizer, estou numa personagem diferente. Então, o foco, né, nós temos que prestar muita atenção nesse foco. Por exemplo, no último domingo, foi realizado pelo Rotary Club de Pontal, porque eu quero realçar que foi no domingo, no último domingo, foi no domingo, gente. Ou, eu posso falar, o Rotary Club de Pontal realizou no último domingo, né, outra forma de enfocar. Ou eu posso dizer, os associados do Rotary Club de Pontal realizou no último domingo uma campanha. Aí eu estou focando quem? Os associados, e não o clube. Ou eu posso dizer, a creche Mãe Maria recebeu no último domingo os associados do Rotary Club de Pontal. Eu estou focando o quê? A creche. Ou então eu digo, os internos da creche Mãe Maria recebeu no último domingo os associados do Rotary Club de Pontal. Então, veja só, existem muitas maneiras de eu dizer a mesma coisa, um determinado evento que aconteceu no último domingo, eu tenho várias maneiras diferentes de relatar esse evento que aconteceu, depende do foco, né? Depende daquilo que eu quero focar. Então, tem que ficar muito claro, né, que, por exemplo, o presidente indicado, ele é um observador. Ele tem que aguçar a percepção para ver todos os participantes, que modernamente, antigamente a gente não se preocupava com todos os participantes. Hoje, né, a boa ética diga que nós temos que nos preocupar com todo mundo. Tem até uma palavra própria que todo mundo gosta de utilizar, que é o stakeholder. Significa todos os que estão direta ou indiretamente envolvidos naquele assunto. Então, o presidente indicado ele tem que começar a treinar isso. Ele tem que começar a treinar, porque não é qualquer pessoa que tem essa percepção de perceber quais são todos os envolvidos numa determinada questão. Sempre ele acaba esquecendo alguém. O presidente eleito, por sua vez, ele é um apontador. Vocês que não são da construção civil, não sabem o que é apontador. Numa obra, a gente tem a figura do apontador, que é uma pessoa que tem uma cadernetinha, anota tudo.
Ó, são 7h15, começou a chover. São 8h25, chegou o caminhão carregado de areia. São 8h30, o caminhão carregado de areia atolou lá no lamaçal. Ele anota tudo, chama-se apontador. E ele anota tudo. É a função dele. E depois você tem o cargo de presidente, onde ele é presidente. E o presidente, o que ele faz? Ele preside o clube. Ele não faz. Tem Rotary Club que o presidente carrega caixa de cerveja, estica banner no meio da rua. Isso é ridículo, gente. Isso não é papel do presidente ficar subindo em poste para puxar faixa no meio da rua. O presidente, ele não faz as coisas, ele tem que presidir o clube. E também não manda, e também não decide. O presidente não decide. Não é função dele ficar decidindo das coisas, ele só tem que presidir o clube. Então vamos tentar entender o que é presidir um clube. Então, tem que ficar muito claro esses papéis como presidente indicado durante um ano, como presidente eleito, e até coloquei em cor diferente para ficar mais gravado melhor na nossa mente. Presidente, coloquei em vermelho, e o último presidente coloquei em marrom. Então, as transparências seguintes estão nessas cores verde, azul, vermelho e marrom. Então, vamos ver individualmente cada uma dessas etapas. Presidente indicado. Ora, como eu trabalhei em obras que tinha muita gente trabalhando, eu falei, tranquilo, né? Presidir aqui o Rotary Club com 58 membros vai ser uma coisa tranquila. Mas eu ouvi dizer que o Rotary é uma associação de líderes. Não é um grupo de pessoas, é uma associação de líderes. São profissionais e empresários bem-sucedidos em suas carreiras e que atuam em associações de classe, sindicato, né, nas suas respectivas áreas de atuação. São elementos atuantes. E eu vou ser presidente desses elementos atuantes. Então, como praticante do Zen, eu fui procurar orientação espiritual e filosófica no Bodhidharma. Vocês não sabem o que é Bodhidharma. Então, o Bodhidharma, também conhecido como o Dharma do manto vermelho, ele é o 28º Buda na linhagem indiana e o primeiro da linhagem chinesa. Né? Existem 2 budismos no mundo, um é o da Índia e o outro é da China. Ora, esse 28º Buda, ele era muito feio, sabe? Ele era muito feio e ele era coberto de pelo, sabe? Ele tinha muito pelo no braço, no rosto, no peito, né? E isso daí refletia com uma coisa ruim, né? Uma coisa feia. E ele tinha vergonha dessa aparência dele. Então ele andava coberto, né, com um grande manto vermelho e deixava à vista somente a face, os olhos e a boca. O resto ele cobria tudo, né, de vergonha. Só que ele era dotado de grande tolerância e ouvia com muita paciência e grande serenidade as lamúrias e o sonho das pessoas. Ficava horas e horas ouvindo, falava, muito interessante, e daí? E aí a pessoa ia comentando, né, algum tipo de problema ou algum sonho. E quando terminava de ouvir a pessoa, ele dizia, estarei orando para que o seu sonho se realize, ou para que o seu problema seja resolvido. E ao notar que ele ainda não se realizou, é porque você não teve ainda a paciência ou o empenho suficiente para que ele, o seu sonho, pudesse se realizar. Então, aguarde ou empenhe-se mais um pouco. Só retorne aqui para contar que o seu sonho foi realizado. Era assim que ele atendia as pessoas. Então, eu falei, uma das coisas importantes é saber ouvir, ser tolerante, né? E deixar a pessoa falar e ouvir o que a pessoa tem a dizer. E na atualidade, ainda existe nessa lenda, o Dharma é vendido na forma de boneco.
né? Nas lojas de produtos japoneses, vocês encontram esse Dharma em tamanhos diferentes, tem o pequenininho, o grande, né? E a gente adquire um do tamanho do nosso sonho. Se o nosso sonho é pequeno, você adquire um pequeno. Se o nosso sonho é grande, você adquire um grande. Tem de tudo quanto é tamanho. E aí, como é que você usa? Esse Dharma, ele é vendido sem os olhos, né? No lugar dos olhos é pintado de branco. Então, o que você faz? Segura firme esse Dharma e com um lápis você desenha um dos olhos, apenas um dos olhos. E aí você coloca esse Dharma com um dos olhos pintado num lugar onde você passa toda hora, na prateleira, no seu escritório ou em casa, né? Um lugar onde você passa toda hora e vê o Dharma e fala, eu tenho que realizar esse sonho, né? Ou eu tenho que resolver esse problema, né? É um lugar onde ele fica te lembrando toda hora que você passa por lá, fica te lembrando que existe um problema ou um sonho que tem que ser realizado. E as pessoas, ao passarem por lá, vão saber que você tem um sonho que você quer realizar. E você não precisa revelar qual é o sonho, mas as pessoas vão torcer para que esse sonho seu seja realizado. Então, além do Dharma, do manto vermelho, você tem as pessoas, os amigos, né, os familiares, que também vão estar torcendo para que seu sonho seja realizado. E aí, o dia que o sonho se realizar, você pega o lápis e pinta o outro olho. E coloca esse Dharma no mesmo lugar onde estava, para que as pessoas possam ver que, finalmente, aquele sonho, que as pessoas não sabem qual que é, mas que as pessoas ajudaram, torceram para que fosse realizado, aquele sonho finalmente se realizou. E eles vão ficar muito felizes por você também. E aí você pode ter quantos dharmas você quiser, né? 3, 4, 10, 20, 50. Quantos sonhos vocês queiram ter, vocês podem ter esse dharma. Então, nós resolvemos preparar o símbolo, né, para essa inspiração. O Dharma do manto vermelho seria uma inspiração para as pessoas poderem sonhar e perseguir seus respectivos sonhos. Quando nós fomos eleitos, nós pensamos em preparar algum mimo, né, alguma lembrança para o pessoal, e esse Dharma seria uma grande lembrança que a gente podia dar para as pessoas, né, no dia da nossa posse. Só que, para ser um presente, uma lembrança mais autêntica, mais pessoal, resolvemos, eu e a minha esposa, confeccionar esses Dharma com as próprias mãos. Em vez de comprar e distribuir, nós resolvemos montar. Então, dos diversos Dharmas que existem no comércio, escolhemos um, tá? Um que fosse mais próximo da figura do Dharma tradicional, e peguei um bloco de gesso, com muita paciência, eu esculpi. Eu não sou muito hábil, porém, com o auxílio de algumas goivas, eu consegui fazer uma escultura mais ou menos parecida, né, com aquele Dharma. E aí, tá vendo? Tinha que colocar também, esse Dharma tinha que ter alguma associação com o Rotary, tinha que ter o símbolo do Rotary em algum lugar. Como o Dharma é só o rosto, não tenho lapela para colocar o símbolo do Rotary. Então, eu tinha um distintivo metálico do Rotary Internacional, eu resolvi grudar ele atrás, na cabeça do Dharma. Tá vendo? Então, na frente eu tenho o rosto e atrás você tem esse símbolo metálico que foi colado ali na cabeça. E aí, com esse molde, né, eu usei, confeccionei um molde com borracha de silicone para poder reproduzir essas imagens, essas estatuetas em gesso. Tá? Então, está aí o molde, né, que eu utilizei, isso foi lá no ano 1999, tá? Ano 1999 e 2000, esses 2 anos preparatórios, nós ficamos confeccionando. E ele é assim, tá vendo? Ele é todo vermelho, a cabeça tem o símbolo do Rotary, e o rosto tem aquela pintura na cor creme, depois tem aquela pintura na cor preta, que é o bigode, a sobrancelha, tem a boca, que é vermelha, e tem os olhos, que é branco. Então, tinha que pintar cada um deles. Então, às noites, muitas noites, depois do jantar, eu me trancava na lavanderia,
confeccionava, fazia a massinha lá com o gesso, né? Moldava, né, naquele molde de silicone. Aqueles que já estavam secos eu pintava de vermelho. Aqueles que eu tinha pintado de vermelho no dia anterior eu já podia pintar de creme, e assim por diante. Toda noite ficava lá 1 hora, 2 horas, meditando, né, sobre como seria, quais seriam as dificuldades da minha gestão à frente daquele Rotary. Mais detalhe de como que foi feito esse trabalho está no site, aí está o endereço, né, do site, onde tem a história de como que foi feito isso. Então, presidente eleito. A primeira grande tarefa como presidente eleito é a montagem do conselho diretor. E é uma das coisas mais difíceis de montar é o conselho diretor, porque tem que funcionar. E você tem que ser muito esperto de colocar nas comissões as pessoas certas, nas comissões certas. E isso é uma tarefa muito difícil de fazer. E aí, o Rotary Tatuapé, nós tínhamos essa planilha, que a gente colocava todas as comissões de serviço, comissões e subcomissões, e na vertical a gente colocava o nome de todos os companheiros. E aí a gente tinha um trabalho de ausculta, a gente ligava, conversava, ou encontrava no meio da rua, ou telefonava, e conversava com a pessoa e perguntava quais seriam as preferências. Ele teria alguma preferência de trabalhar em serviços da comunidade, em serviços profissionais, ou serviços internacionais, e as pessoas se manifestavam, eu gostaria de trabalhar em serviços à comunidade, né? Trabalhar com escola e tudo mais. Então eu ia anotando nessa planilha as preferências de cada um com relação às comissões e subcomissões. E aí, lá no Tatuapé, nós tinha uma regra que todos os companheiros, obrigatoriamente têm que participar de 2 comissões de serviço. 2 comissões de serviço. Então, nós tínhamos essa planilha, onde a gente lançava, né, respeitando aquelas preferências que cada um tinha se manifestado, a gente colocava lá o nome de cada um em 2 comissões ou subcomissões. Ligava de volta ao companheiro, dizendo que ele tinha sido colocado na comissão tal, ele concordava ou discordava. Se ele discordava, a gente já mudava na hora. Se ele concordava, ele recebia aquela cor verde, né, dizendo que tinha sido confirmado. Então, o primeiro trabalho levava meses, né, a montagem desse conselho diretor. Porque o manual de procedimento diz o seguinte: em benefício do próprio clube, recomenda-se observar o princípio de rodízio nos cargos, inclusive para membros do conselho diretor e presidentes das comissões. E olha só, assim como para os cargos de presidente e secretário, para evitar que esses dirigentes sucedam a si mesmo indefinidamente. O Rotary é contra que uma pessoa ocupe o cargo de secretário 2 vezes. O Rotary não recomenda que uma pessoa seja presidente 2 vezes no mesmo clube. E ainda diz, não se deve encorajar os dirigentes do clube a permanecer nos cargos durante 2 anos consecutivos. Eu posso ser presidente agora e daqui uns 4, 5 anos ser presidente novamente. A realidade vai ser outra. O que eu não posso é ser presidente agora e o ano que vem ser presidente novamente. O Rotary não recomenda o mesmo cargo em anos consecutivos. E a gente vê muito por aí, e tem até algumas pessoas que falam com orgulho, olha, eu sou secretário pela 5ª vez. Isso é um fracasso, gente. Isso não tem nada de elogiável, esse tipo de situação. O clube não está conseguindo preparar o secretário, então uma pessoa tem que se sacrificar e ser secretário mais uma vez. O clube está desestruturado. E aí tem a eleição do conselho. A eleição do conselho, o manual diz o seguinte: a assembleia para a eleição dos dirigentes deverá ser realizada até 31 de dezembro de cada ano. É importante a realização dessa assembleia. E no Tatuapé a gente tinha como hábito, né, na cédula de votação, colocar 2 quadrinhos. Aquele presidente que o presidente eleito já tinha escolhido para aquela comissão, e um outro quadrinho,
né, com um tracinho em branco na frente, de que o eleitor ele pode concordar com aquele, ou ele pode dizer, não, não, eu acho que melhor é o fulano, e ele pode indicar um outro nome. Essa é a cédula de votação. Eleito o conselho diretor, o manual recomenda que, no máximo em 5 dias depois da eleição do conselho diretor, seja feita uma reunião desse novo conselho. É uma reunião que não é oficial, portanto, uma reunião chamada premonitória. Mas é premonitória, mas tem ata de reunião. Lá no Tatuapé nós tínhamos uma ata de reunião, uma ata das reuniões premonitória. E aí o que acontece? Nessa primeira reunião, né, o presidente, muito contente, né, com o conselho dele eleito, né, todo mundo concordou, e aí ele fala assim, chegou minha vez, agora vai ser do jeito que eu quero. Tem muito presidente que fala que o regime nosso é de presidência, entendeu? O presidente manda que todo mundo obedecer. Não é assim, né? Ele não está sendo democrático. Então, ele pode até, nessa primeira reunião, manifestar, né? E a gente todos, né, vamos estimular, né? Porque o primeiro objetivo lá do Rotary diz que realmente, né, ele tem que fazer as coisas. Mas temos que alertar esse presidente eleito aí super entusiasmado que a gestão vai precisar ser enquadrada nas prioridades que o Rotary Internacional determina pelo lema do presidente, que vai ser entregue ao governador durante a Assembleia Internacional, né? Então, essa primeira reunião premonitória, como é feita logo depois da eleição, a eleição é em novembro, então ainda em novembro, no começo de dezembro, está sendo feita essa primeira premonitória, então a gente não sabe qual vai ser o lema ainda, né? E divulguem, gente, divulguem na sua comunidade, dizendo, o Rotary fez a premonitória. Você tem que divulgar, tem que informar, tem que tornar pública a comunidade e dar ciência de que o Rotary está começando a mudar. E quando vocês falam com a imprensa, não fala pelo telefone, tá? Prepara um press release, datilografe o texto, chamado press release, e mandem, né, por fax, né, por e-mail, esse press release para o jornal, para que eles publiquem corretamente. Nós mesmo, rotarianos, muitas vezes não entendemos muito bem como é que funciona o Rotary, a Fundação Rotária e coisas desse tipo. Imagine um repórter do Jornal do Bairro, aí que ele não vai entender mesmo a diferença entre Rotary e Fundação Rotária. Então, ele publica uma coisa sem pé nem cabeça. Então, é bom preparar um press release, e aí vocês podem ver que o press release foi integralmente repetido no texto do jornal. Então, nessas reuniões premonitórias, o que a gente faz? Como é uma reunião premonitória, a gente faz uma convocação, nas premonitórias fica definida a data de todos os fóruns, serviços internos, serviço à comunidade, coisa e tal. Todas as assembleias, são 6 assembleias obrigatórias que o clube tem que realizar. E todas essas reuniões têm, a reunião premonitória tem uma ata, a ata dessa reunião. Tá? Mais detalhes sobre esse evento, vocês podem ver na internet, nesse endereço aí. Aí vem o PETS, que é o Seminário de Treinamento de Presidentes Eleitos. A participação do presidente é obrigatória. O presidente que vai ser empossado, que não participou do PETS, ele não pode ser empossado como presidente. É lei, é regra do Rotary. E eu conheço muitos Rotary que empossou normalmente um presidente que não participou do PETS. É um fracasso. É um fracasso. Então, muito bem, lá no PETS, né, tem uma convocação, tá, o governador manda uma convocação, eu sou convocado a participar do PETS, não é um convite, é uma convocação. Tem um programa, tá aí o programa, e aí, na convocação, aí eu destaco o texto que diz assim, nos próximos dias tal, estaremos realizando um seminário de treinamento para presidente, gestão 2001-2, que terá lugar no Hotel Nacional Inn, na cidade de Campinas.
A diária custará R$ 80 por pessoa, incluindo café da manhã, almoço e jantar. Então, é importante que o governador faça uma boa negociação com o hotel onde vai ser feito o PETS e estabeleça um preço e divulgue esse preço, tá? Não fica tentando fugir, coisa e tal, não, depois dá um jeito e coisa desse tipo. E conforme o regulamento do Rotary, o comparecimento é obrigatório, tá? E contará com a presença de governador, né, assistente, equipe de trabalho e os respectivos cônjuges. E aí, no meu PETS, né, recebemos as orientações do presidente, que foi o Richard King, e seríamos todos Águia Real, né? Nós teríamos um presidente Águia Real. E o nosso lema era: a humanidade é a nossa missão. Então tá aí, né, as ênfases do presidente. E aí o presidente sempre dizia que líderes são como águias, não se acham em profusão. Eles se destacam entre os demais e permanecem fiéis aos compromissos assumidos. Então, isso ficou muito forte em cada um de nós que fomos presidente Águia Real naquele ano 2001, 2002. Tem um certificado, tá vendo? Assinado pelo governador do distrito, atestando que eu compareci ao PETS, cujo comparecimento é obrigatório. Então, eu tenho um certificado, eu estive lá. E, por curiosidade, ainda a nota fiscal do hotel, está aí a nota fiscal do hotel, dizendo que eu estive lá e gastei todo esse dinheiro aí do meu bolso, né? Então, está aí, ó, tá? Quem não participar de PET não poderá assumir o cargo de presidente do clube. Isso é norma. A segunda reunião do conselho diretor é premonitória ainda, porque o conselho não foi empossado. Retornando do PETS, o presidente eleito, ele tem que reunir o conselho diretor, falar, oh, na primeira reunião nós sonhamos, vamos fazer baile, vamos fazer passeata, não, passeio, né, e vamos fazer tudo isso. Ah, mas infelizmente o lema não permite essas festas todas. Então, aquela festa que a gente ia fazer, vamos deixar para a próxima gestão. Então, você faz uma reformulação do plano de atividade, enquadrando as atividades dentro do lema e das ênfases presidenciais. E aí, o presidente atual, não eu, né, eu sou eleito, o presidente atual tem que convocar uma assembleia para transmitir aos companheiros do clube o lema, as ênfases e diretrizes. E aí, eu preparei um material, né, como presidente eleito, e fui na tribuna, sentei no lugar número 2, né, e fui na tribuna e apresentei qual era o lema e as ênfases daquele ano. Isso é uma assembleia que a gente realiza no clube, tá? E aí embaixo tem o endereço da internet, onde vocês podem encontrar esse material que foi distribuído nessa assembleia lá atrás, no ano 2001. Tá aí, ó, o resumo da apresentação feita pelo companheiro eu, presidente de 2001, 2003, durante a Assembleia do Rotary Clube de São Paulo, Tatuapé, realizada no dia 8 de maio do ano 2001. Muito bem, aí tem a Assembleia Distrital, né? Então, o presidente eleito tem que fazer força para que o seu conselho diretor, todos eles participem de Assembleia Distrital, e se possível os companheiros, né, que não têm cargo de presidência de comissões de serviço. Então, vamos fazer força, né, de levar todo mundo nessa Assembleia Distrital. Depois tem a cerimônia de transmissão de cargo e posse do Conselho Diretor. Lembre-se que essa cerimônia é uma reunião de Rotary, gente, e não uma festa, tá? É uma reunião de Rotary, é uma coisa séria. Tem que ser feita com respeito, com solenidade. E chamamos de reunião festiva. Tá? Abreviadamente, nós podemos falar, ó, semana que vem tem a festiva aqui do Água Rasa. Mas, na verdade, temos que chamar, vai ter a reunião festiva, tá? Para permitir a presença de grande número de pessoas leigas em Rotary. E essa reunião de transmissão, o foco é a comunidade. Tento entender que o Rotary ele é territorial, ele está amarrado num território. Então, é o Rotary da Lapa, é o Rotary
da Vila Prudente, né? O foco é a comunidade. Então, é mais ou menos uma coisa, eu chamo de o Rotary sob nova direção. Por quê? Porque o delegado de polícia, ele tentou realizar uma atividade em parceria com o Rotary. Procurou o Rotary, né, nesse ano rotário, mas o Rotary disse que aquela atividade não se encaixa, né, dentro do lema e ênfase desse ano. Vamos deixar para o próximo ano. Então, quando a gente fala o Rotary sobre nova direção, nós estamos dando um recado a esse delegado de polícia, dizendo, olha, o ano passado não foi possível, mas esse ano vai ser possível realizar aquela atividade em parceria. O padre da igreja local também tentou realizar uma atividade em parceria com o Rotary, mas não conseguiu porque aquela atividade não se encaixava com o lema. E a delegada de ensino, né, a diretora de uma escola ali perto do Rotary, também tentou realizar, e também não se encaixava dentro do lema. E assim por diante, o secretário da saúde do município também procurou o Rotary e não conseguiu essa parceria, tá? Porque aquela atividade conflitava com o lema. E agora, o Rotary, sob nova direção, vai ser possível fazer aquela parceria. Então, é importante, nessa reunião de transmissão de cargo e posse do Conselho Diretor, convidar aquele líder comunitário, o delegado de polícia, o delegado de ensino, a diretora de escola, o padre, todo esse pessoal tem que ser convocado, tem que ser convidado, né, para presenciar, testemunhar a posse, né, do fulano como diretor de serviço à comunidade, por exemplo, né? E como é que acontece essa transmissão de cargo e posse? São duas cerimônias. Uma é a cerimônia de transmissão de cargo e a outra cerimônia é a posse do conselho diretor. A transmissão do cargo, você não pode falar que a pessoa foi empossada como presidente, porque para ser empossada, alguém tem que dar a posse, e só pode dar a posse uma autoridade superior. Dentro do Rotary Club, estatutariamente falando, a autoridade máxima é o presidente. Nós não temos alguém acima do presidente que possa dar posse a ele. Então, não tem sentido falar posse do presidente. Ele transmite o presidente anterior, tira da sua lapela o distintivo de presidente e espeta na lapela do presidente eleito. E o presidente eleito tira da sua lapela aquele distintivo de rotariano comum e coloca na lapela do presidente, que passa a ser um rotariano comum. É uma simples troca de distintivo, né? Agora, ao ser empossado, né, vamos dizer, ele quer dar a primeira badalada. Então, ele tem que sair da tribuna, né, porque ele fez a troca do distintivo na frente da tribuna. Só que o sino está lá atrás, então ele tem que correr lá no sino para dar a sua famosa primeira badalada. Obviamente, os fotógrafos têm que correr ali e ficar a posto para conseguir fotografar essa primeira badalada. Eu preciso ter espaço para o fotógrafo trabalhar. Eles colocam a mesa da presidência grudada na mesa lá do fundo. Então, coitado, ele não consegue nem transitar lá por trás de todo mundo, né, até chegar na mesa. Então, são duas cerimônias, né? Uma em que o presidente está saindo, ele faz agradecimento, né, entrega certificado, entrega mimos também. E a outra cerimônia é que o novo presidente quer apresentar qual vai ser o conselho diretor. Então, o que costuma acontecer nos Rotary é isso, né? Começa a perfilar o secretário, né? Os serviços internos e serviço à comunidade, e fica tudo perfilando na frente da mesa da presidência, mostrando a bunda para os convidados, né? Governadores, governador assistente que estão lá na mesa. Isso é ridículo, gente. Evitem esse ridículo aí de enfileirar as pessoas na frente ali da mesa, né? Então, e além do mais, o fotógrafo quer tirar uma fotografia de todo mundo junto, ele tem que se afastar. Então tem clube que coloca as mesas lá dos convidados, etc., bem juntinho da mesa lá da presidência, então não tem espaço para os fotógrafos trabalharem. Então, o ideal, né, além do fotógrafo oficial, surge um monte de fotógrafo, entendeu? É o meu irmão, é o meu cunhado, fala, você vai ser o presidente da Comissão de Serviços à Comunidade, então todo mundo, aparece lá umas 15 pessoas, todo mundo com maquininha, celular na mão, para tirar fotografia, e o fotógrafo oficial nem consegue tirar bem a fotografia, é uma zona.
Então, vai dias antes no local que vai ser feito essa cerimônia, né? E bola um lugar, né, para a mesa da presidência, um lugar bom para a tribuna e um lugar bom para colocar todos esses pessoal do conselho diretor que sai e do conselho diretor que entra. Tá? Na transmissão, né, os que foram convidados e visitantes, todos eles receberam o Dharma do manto vermelho, né, que era o mimo que nós demos inicialmente na gestão para todo mundo. E procurem noticiar, tá? Localmente. Não adianta colocar no Brasil, na revista Rotária, entendeu? O pessoal lá do Piauí fala, lá no Rotary Tatuapé tem um novo presidente, daí não tem valor nenhum para o pessoal do Piauí. Então, quem tem que ficar contente é o bairro, né? O local é que tem que ficar contente que o Rotary está com um novo presidente, né? E nessa reunião, procure evitar outros assuntos, sabe? A entrega de título para o UERJ é totalmente inadequado para essa reunião. Empossar novos companheiros, né, nessa reunião também não é bom para fazer esse tipo de coisa. Tá? Então, cerimônia de posse só tem a posse, né, e a transmissão de cargo de presidente para presidente. Tá? Aí eu recebi uma carta da Fundação de Rotarianos de São Paulo, dizendo que eu vou fazer parte do conselho diretor da Fundação de Rotarianos de São Paulo. Eu falei, nem sei o que é. Eu não sabia nada disso. Eu pensei que meu compromisso era só com Rotary Tatuapé, mas eu estava assumindo também o compromisso com uma tal de Fundação de Rotarianos. Foi aí que eu fui procurar o que é essa Fundação de Rotariano. Então, eles mudaram o logotipo, né? Essa evolução do logotipo deles. E a Fundação de Rotariano tem um colégio em Rio Branco, no bairro Higienópolis, é um bairro de gente rica, e tem uma outra unidade do Colégio Rio Branco lá na Granja Viana. São 7 prédios, enorme, uma coisa bonita, lá na Granja Viana. E tem a Fundação, também mantém a Faculdades Integradas Rio Branco, no bairro da Lapa, em São Paulo. Então, a Fundação de Rotarianos, né, ele mantém essas instituições, é exemplo para o mundo. Tá? É exemplo para o mundo. Quando vem um presidente, ele fica impressionado com essa realização de rotarianos, não de Rotary School, mas de rotarianos, com relação à fundação de rotarianos. Tá? Então, pessoal, se vocês estiverem de passagem por São Paulo, agora em setembro vai ter o Instituto, não deixe de visitar uma dessas unidades, ou lá em Higienópolis, ou lá na Granja Viana, ou lá no bairro da Lapa. Eles têm relações públicas, eles têm o maior prazer de mostrar para rotariano as dependências, as diretrizes, tá? Como que eles trabalham. Conheça a Fundação de Rotarianos. Né? Talvez isso lhes sirva de inspiração para que vocês possam montar alguma escola, alguma faculdade aí no interior, na cidade de vocês. Finalmente, seremos presidente. Tá? Então, como presidente, a primeira coisa que nós vamos preparar é o plano de atividades e aprovar o plano orçamentário. Né? Então, está aí uma fotografia, né, de um monte de planos de atividade do Rotary Tatuapé, né, muitos anos, né, aí eu tenho 15 anos são caderninhos, né, que a gente carrega no bolso da camisa. Então, está aí o plano de atividade do meu ano, 2001-2002, tá? Então, tem a capa, né, na contracapa diz que é um exemplar exclusivo, tá? Eu não posso mostrar isso para ninguém, tá? Porque tem dados pessoais, né? Tem um recado aí. Depois mostra aí quais são as datas dos fóruns. Isso já está previamente definido. Tá? As festivas, as assembleias, e depois tem a descrição das atividades. Então, as comissões são em folhas coloridas, tem uma folha em rosa, outra em amarelo, outra em azul, né, conforme a comissão, e ali tem os membros da comissão, né, tá vendo? É um monte de pessoas que faz parte da comissão de serviços internos, e tem o plano de ação, a comissão de boletim, né, aí tem a comissão de admissão e classificação, que é a comissão técnica. Um dia nós temos que fazer uma palestra sobre o que é comissão técnica dentro de um Rotary.
comissão de serviços profissionais, serviços à comunidade e assim por diante. Depois, eu tenho os nossos companheiros com todos os dados do companheiro, data de aniversário, onde mora, onde trabalha, nome da esposa, aniversário, nome de filho e tudo mais. Eu coloquei um papel em branco, né, para não aparecer aqui e alguém piratear os dados pessoais. Depois tem o calendário de aniversário, para a gente não esquecer o aniversário de ninguém, e uma lista de clubes próximos, né, onde a gente possa fazer a recuperação de eventual falha. E uma coisa muito interessante, que depois vocês poderão olhar, está aí na transparência 119, é o grupo de comunicação. Então, nós dividimos o clube em grupos, tá? Era um clube grande, tinha 58 companheiros, dividimos em grupo e em cada grupo tinha uma quantidade de companheiros. Então, quando acontece uma morte, alguma coisa nesse sentido, esse que ficou sabendo comunica o presidente. O presidente comunica o chefe de grupo, que é só meia dúzia, ele não tem muito trabalho. E aí o chefe de grupo tem a incumbência de comunicar esse fato para os 6 do grupo dele. Tá? Então, rapidamente a gente consegue transmitir qualquer tipo de notícia, né, informação urgente para todos os companheiros do clube. Tá? Chama-se grupo de comunicação. Nem todos os clubes estão estruturados nesse grupo de comunicação. Então, geralmente, quando acontece alguma coisa, é uma pessoa que tem o trabalho de ficar ligando para todo mundo, tá? Sobrecarrega demais. Tá aí a capa, é a contracapa, né? E tem os boletins, né? É importante ter os boletins. Na primeira reunião, né, eu fui empossado no dia 29 de junho de 1993, né, como associado do Rotary Tatuapé. Aí, na primeira reunião ordinária, na semana seguinte, meu padrinho Antônio Giaquinto, né, logo que eu cheguei, falou assim, Watanabe, vem aqui na secretaria. Me levou na secretaria do clube e me entregou um calhamaço de boletim na minha mão. E disse o seguinte, agora você será o jornaleiro do clube. Mas como assim? Quando o presidente anunciar o expediente do secretário, enquanto o secretário estiver lá na tribuna dando o seu expediente, você vai de mesa em mesa. Se as pessoas estiverem conversando, você não interrompe. Você fica ouvindo e aguarda o momento adequado para essa interrupção. Nesse momento você diz, companheiro Enéas, eis o seu exemplar. Companheiro Antonino, eis o seu exemplar. Então você obrigatoriamente tem que nominar, usar o primeiro nome, não pode usar nem doutor, nem senhor. Você chama a pessoa pelo primeiro nome e entrega nas mãos dele o boletim. Ora, era a primeira reunião ordinária que eu participava no clube. Então, tem que ver o sacrifício que eu tive que fazer para decorar, porque em todas as reuniões eu tinha que distribuir o boletim e tinha que nominar, falar o nome de cada um. Então, foi um trabalho bastante interessante. Pena que não haja reuniões presenciais, mas é uma boa técnica para integrar o novo companheiro e ele conhecer todos os companheiros. O boletim nosso no Tatuapé tinha um semanal, que trazia os fatos do dia, e o mensal. No mensal a gente fazia alguma informação rotária, né, dava alguma explicação sobre o que é o fórum, o que é uma assembleia. E aí, esse é o jeitão, né, do informativo semanal, que era distribuído, e uma novidade, a gente fazia no mensal a genealogia do Rotary. Então, era um diagrama, tá vendo aí? Você tem o nome das pessoas, e do lado esquerdo tem uns tracinhos mostrando que esse Valdomiro estava no clube desde a sua fundação até o dia de hoje. Já o André, ele foi empossado mais recentemente, e ficou pouco tempo. E esse Arnaldo, ele foi empossado lá quase, lá no início do clube, e logo depois ele saiu. Então era diagrama mostrando, não, o cara foi, mas foi rápido, ou faz muito tempo, ou faz pouco tempo. Então era uma genealogia, e aí mostrava também quem era afilhado de quem. Então aí está mostrando que o Enéas tem como afilhado Francisco, e o Francisco tem como afilhado Luiz, e o Luiz tem como afilhado José Augusto, e assim por diante, aquele tracinho, aquela coisinha diz que esse é dependente daquele. Então era uma coisa muito interessante que a gente podia ver, né, quem era padrinho de quem. E obviamente para que isso pudesse funcionar, havia uma diretriz para as publicações do Rotary Clube de São Paulo Tatuapé.
Aí embaixo tem endereço da internet, onde vocês podem baixar essas diretrizes. Visita oficial. O regimento do Rotary Internacional diz o seguinte: o governador deve visitar pessoalmente todos os clubes do distrito, o mais cedo possível, preferivelmente no primeiro semestre, no primeiro 6 meses. E aí ele tem que fazer 2 assembleias. O clube tem que fazer 2 assembleias. Uma chamada Assembleia Preparatória, que é feita 15 dias antes da visita oficial, a preparatória da visita oficial. E a segunda é a Assembleia da Visita Oficial do Governador. Essas 2 assembleias não podem deixar de existir, tá? Então é feita essa preparatória, tá? Onde a gente vai dizer, olha, vamos levar ele no Marco Rotário, não vamos levar no Marco Rotário, vamos levar ele na Casa da Amizade, não vamos levar. Então nessa assembleia fica definido qual o roteiro da visita oficial do governador. E na Assembleia Oficial, a gente procura não ter convidado, não tem que ter estranho, porque é um momento de lavar roupa suja. Tá? Tem muitos Rotary onde o presidente, coisa e tal, faz o que bem entende e ninguém tem coragem de contradizer ele. Então, na visita oficial é o momento adequado para a gente revelar, denunciar esse tipo de coisa. Tá? Então, é uma reunião fechada, somente o conselho, os membros regulares do Rotary participam, e a gente pode falar qualquer assunto, inclusive lavar roupa suja. Aí o governador também recebeu o Dharma do Manto Vermelho, né, como lembrança da nossa gestão, e, obviamente, teve divulgação na imprensa local, sempre divulgando, mostrando que o Rotary está trabalhando naquela comunidade. Aí o governador entregou para a gente um trenzinho, né, porque ele era da Zona Norte, e na Zona Norte o famoso é o trenzinho da Cantareira. Nós tínhamos um trenzinho antigamente, inclusive música do Adoniran Barbosa, né, o Trem das 11, coisa e tal. Então ele entregava como mimo nas visitas esse trem, olha que bonitinho, né? E tinha uma plaquinha, e essa plaquinha, né, não era um trem genérico, é uma plaquinha, tá vendo? Visita oficial do governador Romeu Giora Júnior ao Rotary Clube de São Paulo, Tatuapé. Tá? Então, a plaquinha feita clube a clube. Tá? Olha o cuidado que o governador tinha para deixar esse mimo. Outra coisa é o seguinte, em janeiro, vamos programar uma das reuniões de janeiro para dar destaque ao presidente eleito. O próximo presidente, que atualmente é o eleito, ele precisa ter um destaque. Tá? Então, vamos fazer uma reunião especial para ele. Nessa reunião, a gente passa o comando da reunião para ele dar uma badalada, é a primeira badalada que ele vai dar na vida, ainda como presidente eleito. Tá? E aí vamos enaltecer a classificação deles, convidar alguém que trabalha com ele, ou trabalha lá no sindicato lá com ele, para ele enaltecer, e se possível, né, esse alguém vai falar, olha, o fulano aqui, que vocês não conhecem muito bem, ele recebeu o título de engenheiro do ano, né, no ano tal, o cara é muito bom, e coisa e tal, né, dá uma, né, uma valorizada, né, no companheiro que é o presidente eleito, que vai ser o próximo presidente, tá? E aí, o presidente atual deseja um bom aproveitamento no PETS, né, porque ele vai participar em fevereiro do PETS, dizendo que aguardaremos com ansiedade as diretrizes da próxima gestão que ele vai trazer do PETS. Depois do PETS, né, o presidente atual tem que convocar uma assembleia para que o presidente eleito que acabou de voltar do PETS possa passar aos companheiros do clube as orientações que recebeu lá no PETS. Tá? Tem que convidar a imprensa local, né, porque nós vamos modificar, a gente vinha cuidando de criança, agora nós vamos cuidar de velho. Né? O lema reflete a prioridade do Rotary. Então, nessa assembleia, o presidente eleito tem essa oportunidade de dizer qual que é o lema, né? Quais são as ênfases, quais são as diretrizes do governador e qual que vai ser o valor da nova per capita distrital. Né? Vai todo mundo xingar, falar, que absurdo. Tá? E publicar também um press release. Tá? Aí segue a conferência digital, que nem vou comentar, porque a conferência merece uma palestra própria para a conferência distrital. E aí você passa a ser o último presidente. Tem mais um ano de gestão como presidente, como último presidente. Então, a gente faz a entrega, né, da bandeira para o presidente eleito, deixamos de ser presidente,
E aí, no aniversário do clube, que é feito no ano seguinte, tá? No ano seguinte, depois que já largamos a presidência, nós vamos inaugurar o nosso retrato para a galeria de ex-presidente. Então, é um momento emocionante, que a gente até já tinha esquecido, né, como é que foi. A gente lembra todas aquelas peripécias como presidente. E a comissão do boletim me entregou 2 encadernados, né, um em azul, outro em verde, que são todos os boletins, os 12 boletins mensais e todos os boletins semanais encadernado com capa de couro, né, couro sintético, com letrinhas douradas, que eu guardo até hoje, de vez em quando eu dou uma folheada, tá? É uma coisa bonita, luxuosa, né? Eu até mostro para as visitas que vão em casa, eu mostro como é que foi a minha gestão lá no ano 2001, 2002. Então, vale a pena. E também tem uma cópia dele na internet. Então, nesse endereço, você tem chance de olhar todos os 12 boletins mensais e também os boletins semanais. As diretrizes também estão na internet. Essa mania de fazer boletim foi tão bem feita que no ano 2007, alguns anos depois, né, o presidente me convidou para ser presidente da comissão do boletim, e aí repetimos a dose, né, com boletins. E aí eu tive como curiosidade publicar partes do livro Meu Caminho para Rotary, de Paul Ehrlich. Então, cada edição de boletim tinha uma parte do coisa. Então, uma passagem que eu quero ressaltar, né, é o capítulo 9, né, que fala o seguinte: o Paul Ehrlich, no livro Meu Caminho para a Rota, diz o seguinte: numa tarde de verão, quando moravam apenas vovô, vovó, uma empregadinha e eu, saí para uma voltinha até a rua principal da cidade e pouco mais de uma quadra de casa. Ele morava em Wallingford, uma cidade pequenininha, quando eu vi uma senhora atravessando a rua. Ela conduzia uma criança e carregava uma maleta. Havia, evidentemente, desembarcado na estação da estrada de ferro e vinha em minha direção. Nossa, eu jamais vi uma mulher tão bonita e tão bem vestida. Anne Simon, pela qual eu alimentava profunda admiração, comparada com ela, era uma humilhação. A aparição da estranha senhora era tão inusitada que me senti envergonhado da minha aparência humilde e desleixada. Tomei consciência do meu chapéu furado, da minha camisa suja, das minhas calças remendadas e principalmente dos meus pés descalços. Fiquei profundamente perturbada ao vê-la aproximar-se, olhando-me atentamente. Impertiguei-me, fascinado e sem fala. Sob seu olhar, ela chegou perto de mim e perguntou: você é o Paulinho Ehrlich? Eu fiquei admirado e chocado, né? Como é que aquela criatura tão linda sabia o meu nome? E eu gaguejei, né, cheio de emoção. E eu disse: sim, sim, senhora. Incontinente, ela tomou-me em seus braços e beijou-me apaixonadamente, chorando de alegria. As palavras que falou ainda vibram dentro de mim. E ela disse: pois eu sou sua mãe, Paul, querido. Lembranças vagas de alguém parecido com a mulher que me abraçou pareciam tomar forma na minha memória, mas ainda eram confusas. Prefiro atribuí-las às referências da vovó, quando a hora de dormir rezava: Deus abençoe papai e mamãe para sempre. Finalmente, ali estava mamãe. Ela tomou minha mão nas suas e eu as conduzi. Minha irmã, Nina May, ao único lugar que eu conheci, meu lar na Nova Inglaterra. Não me lembro por quanto tempo mamãe permaneceu em Wallingford. Suponho que por muito pouco tempo. Então, veja só, é uma passagem emocionante que Paul Ehrlich relata o reencontro com a mãe,
né? Vale a pena um dia a gente fazer uma palestra só sobre a vida da mãe de Paul Ehrlich, né, que sofreu muito casado com o pai George. Muito bem. Quem quiser saber mais sobre a história do Paul Ehrlich, nesse endereço da internet, vocês podem baixar o PDF com a história do Paul Ehrlich. Muito bem. Quais são as posturas, né, de um presidente de um Rotary Club? Já estamos nos finalmente. O ser humano se une, né, para poder caçar, por exemplo. Né, os mamutes eram caçados com um grupo de pessoas. E aí o ser humano cozinhava lá os animais e comiam todo mundo junto. E viviam em cavernas. Vocês já leram o episódio da caverna de Platão? Né? Leiam o episódio da caverna de Platão, que é uma coisa muito interessante. Como nós estamos enganados no dia a dia, né? Hoje a gente vive numa caverna de Platão. Então, no dia a dia, nós encontramos pessoas que fazem, são os executores, e pessoas que dirigem, né? que decidem, são os diretores. E tem pessoas que presidem. Quem preside não faz, quem preside não decide. Vamos tentar entender como se separa esse tipo de coisa. Normalmente, uma empresa tem a sua hierarquia, tem lá o presidente, o conselho e todo mundo lá, né? E os militares têm aquela estrutura militar, né, que é uma estrutura fantástica, né, porque o de cima manda e os de baixo obedecem, sem discussão. Não existe diálogo na estrutura militar. Eu acho isso sensacional. Cala a boca. Então, é um tipo de estrutura que hoje em dia não tem mais valor, né? Hoje nós somos todos muito democráticos, né? Então, como é que seria, né, essa estrutura? Lembre-se que quem já foi rei nunca perde a majestade. Qual a postura do presidente do Rotary num evento público, fora do Rotary, na prefeitura, numa igreja, numa escola, né? Para começo de conversa, aceite todos os convites feitos pela igreja, ação comercial, clube diretor de logística, escola, vá em todos eles. Não invente essa desculpa de minha agenda, blá, 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 isso é frescura. Aceite, dá um jeito de estar presente em todos os eventos. E desconfie se alguma entidade representativa não convidar o Rotary para algum evento que vai ter lá. Se não convidou é porque teve algum mal entendido em alguma gestão passada. Então, gente, procure reatar o relacionamento. Visite essa empresa. O Rotary tem que estar de bem com todas as entidades. Porque o manual de procedimento, a edição atual, né, no princípio de Rotary, diz o seguinte: Rotary deve preferencialmente colaborar com organizações já estabelecidas. Procure entender isso. Sabe? No mundo não existe só o Rotary. Tem um monte de outras entidades que também trabalham para o bem da comunidade. Então, os Rotary trabalham melhor e alcançam maior sucesso em todas as suas atividades, agindo como divulgadoras. Ao notar determinada carência pela qual a comunidade deva responsabilizar-se, o clube não deve tentar remediar a situação sozinho. Procure, em vez disso, despertar a atenção dos demais para o problema. O próprio Rotary diz isso, gente. Procure outras entidades, vão fazer conjuntamente, parceria e tudo mais. E tem muitos Rotary querendo resolver o problema sozinho, né? Cuidado com o Lions. Tem muita gente que tem inveja do Lions e fica falando mal do Lions, que o Rotary que é bom, o Lions não presta. Não, não é assim. O trabalho que o Lions faz é muito bacana no mundo, e o trabalho que o Rotary faz também é muito bacana no mundo. Então, lembre-se, né, que tem uma versão dizendo que o Lions é uma dissidência do Rotary. Em 1915, né, grande parte dos rotarianos insatisfeitos, eles saíram do Rotary e fundaram o Lions. Enquanto nós falamos que o objetivo é estimular e fomentar o ideal de servir, que poucas pessoas sabem exatamente o que significa, o Lions diz: nós servimos. We serve, nós servimos. Né? Então, veja só.
o Rotary falou, não, porque o Rotary e a ONU, que maravilha, que não sei assim. O Lions também esteve lá na fundação do, da ONU. Também esteve lá, sabe? Aí a gente fala assim, lá na ONU tem o dia do Rotary, na ONU tem o dia do Rotary. Sim, lá na ONU tem o dia do Lions também, sabe? Nós não podemos ser tão ingênuos e falar, não, o Rotary que é uma maravilha. Não é assim, né? Aí fala, não, porque o Rotary tem a Fundação Rotária, que é uma maravilha, que patrocina aqui projeto humanitário no mundo inteiro. O certo é a Fundação Rotária, Título Power. Sim, mas o Lions também tem a Fundação Lions Internacional, que também arrecada dinheiro e também patrocina projetos humanitários no mundo inteiro. Sabe? Nós não podemos ser tão ingênuos assim, como muitos são. O Rotary já completou 100 anos, é uma entidade respeitável no mundo. O Lions também já completou 100 anos e é respeitado no mundo inteiro. No Rotary Nacional, nós temos as áreas de enfoque do Rotary. Sabe? Saúde, educação, materno e coisa e tal, recursos hídricos. Mas o Lions também tem as suas áreas de enfoque. Gente, nós não somos os únicos. O Rotary falou, olha, o Dia Mundial da Água, porque o Rotary considera a água aqui o recurso hídrico fantástico. Sim, mas o Lions também comemora o Dia Mundial da Água. Né? Aí a gente fala, não, Bill Gates tem 500 milhões de dólares, doou que o Bill Gates e a Fundação a Bill Gates, Melinda Gates, doou 500 milhões de dólares para o Rotary. Porque o Rotary é uma entidade fantástica, confiável, séria, sim, mas o Bill Gates e a Fundação Melinda Gates também deu 500 milhões de dólares para a Fundação Lions também, gente. Não podemos ser muito ingênuos. Outra coisa é o seguinte, nunca vá num evento comunitário da comunidade sozinho. Tá? O rei só tem autoridade quando acompanhado pela sua corte. Assista aquele filme, né, O Discurso do Rei, para você perceber que o rei nunca está sozinho, tem que ter alguém ali atrás, tá? Lembra, né? Assista esse filme, O Discurso do Rei, que é muito interessante. Chegando no local do evento, procure o Relações Públicas, tá? Leve o Relações Públicas do seu clube e o Relações Públicas vai procurar o protocolo ou o cerimonial do evento para dizer, olha, o presidente do Rotary chegou. Não adianta você, presidente, ir lá, chegar perto do prefeito, dar um abraço nele e falar, ó, estamos aqui. Porque o prefeito não vai no microfone dizer, olha, o Rotary, presidente está aqui. Quem vai dizer isso é o protocolo daquele evento, é o cerimonial. Então, o cerimonial que tem que ficar sabendo que o presidente do Rotary chegou, né? Leve um cartão com os dados do presidente, né, o nome certo, né, a classificação dele, e o dizer, presidente do Rotary Clube São Paulo Tatuapé, leve esse cartão. E não pense que um cartão de visita serve, porque o cartão de visita é muito bonito, tem logotipo, desenho, letra esteticamente bonita, que é ilegível. Ninguém consegue ler certinho o nome da pessoa num cartão de visita comercial. É muito bonito, mas é ilegível, não dá para ler. Tá? Então, faça um cartão, né, em letras Arial e, se possível, leva também junto um QR Code. Se vocês estiverem com o telefone celular, fotografe esse QR Code que está agora na tela, aí vocês vão ver o que diz esse QR Code, né? E carregue sempre essa informação para as pessoas. Alguém fala, escuta, pode me dar o seu telefone? Eu falo, não, está aqui o QR Code. E outra coisa importante é o seguinte, de que lado que você está? Vocês reparam que você ficar do lado esquerdo, do lado esquerdo aqui de quem está olhando, o seu braço vai ficar na sua frente. Então, o distintivo, né, o emblema que você está usando na camiseta fica tudo sumido. E quem fica do lado direito, que tem quem está olhando, você fica com o peito aberto lá. Então, se você estiver usando uma camiseta com algum lema, o distintivo rotário, Paul Harris, tudo isso aparece direito. Então, quando você vai cumprimentar alguém e tiver o fotógrafo por perto, procure ficar sempre desse lado onde
a sua lapela, o seu distintivo, poeres, etc., aparece melhor. Tome esse cuidado. Tá? Lembre também da fábula, né, daquele dos monges lá na Índia, né, que eram todos cegos. Aí eles queriam conhecer o elefante, né? Então diz que naquela semana tinha chegado um circo naquela cidade, e aí os monges pediram autorização para o monge superior para ir conhecer o tal do elefante que eles não conheciam. Aí o monge autorizou, né? Mas volta logo, hein, porque olha, tem que carpinar o jardim lá, hein, então volta logo. E deu 5 minutos para eles conhecerem. Aí uma van levou eles lá no circo, um só teve tempo de segurar na perna do elefante, eram todos cegos, né? Outro na tromba, outro na orelha, cada um só pegou uma parte do elefante. Retornaram, o monge superior falou, e aí? Como é que é o elefante? Aí um falou, não, o elefante é um negócio fino, parece uma cobra. O outro falou, não, parece uma folha de bananeira. E cada um tem uma... Então, lembra, num grupo de 10 pessoas, vocês vão ter 10 visões diferentes. É difícil que todo mundo tenha a mesma visão de um determinado problema. Lembre-se sempre disso. Numa reunião ordinária, né, o presidente é o anfitrião, gente. Então, vem lá os companheiros, os convidados, né, os visitantes, vêm lá no clube, lá no local da reunião. Cadê o presidente? Não está lá atrás, na salinha, trancada lá com o protocolo para fazer a mesa da presidente. É ridículo, gente. O presidente tem que estar lá, ele é anfitrião. Né? Boa noite, né? Boa tarde, bom almoço, bem-vindo. Ele tem que receber as pessoas, gente. Então, não faça protocolo na hora da reunião, faça aí o protocolo no dia anterior, entendeu? Momento de entrega de mimos certificados, tá? Então, o presidente, né, ele não pode fazer, olha, belíssima palestra, senhor palestrante, né? Leva esse certificado como lembrança. O presidente não pode pegar o certificado e entregar lá para o palestrante, gente. Isso não é serviço do presidente. O presidente tem que chegar e falar assim, eu peço, né, ao meu secretário ou ao diretor de programa fazer entrega desse certificado para o palestrante, entendeu? Ele tem que pedir para alguém fazer. Eu me lembro que o Nelson, ele mesmo entregava o certificado no começo aqui da turma do Corujão, e agora não, agora espertamente ele delega esse ato para alguém, né? Pede para alguém fazer a entrega do certificado, do plano de fundo. É correto, né? O presidente tem que presidir. E aí tem outras recomendações que depois no PDF vocês podem olhar, tá? Não quero entrar nesse detalhe. E numa reunião do conselho diretor, não é bom que o presidente emita uma opinião sobre qualquer assunto. Porque se tem um assunto polêmico, e metade acha que sim, a outra metade acha que não, se o presidente falar que sim, ele vai agradar uma metade, a outra metade vai pedir demissão do clube. E se o presidente falar que a opinião dele é não, uma metade vai ficar e a outra metade vai embora do clube. Então o presidente não deve nunca, nunca emitir a sua opinião. O que o presidente tem que fazer durante a discussão, ele tem que evitar, né, que se chegue a um empate. Então, para finalizar, eu quero dar o voto de Minerva, né, que já completou as minhas 1 hora. O que é o voto da Minerva? Né? Tenham paciência, gente, porque essa parte é sensacional. Na mitologia romana, Minerva é equivalente a Palas Atena da mitologia grega. É a mesma deusa, tá? É Minerva ou Atena. Havia na Grécia Antiga uma profecia, a profecia de Gaia, que dizia que se Deus tivesse uma filha e depois um filho homem, o filho se tornaria mais poderoso do que o próprio Zeus, tomando-lhe o poder. Essa era uma profecia. E Zeus está muito preocupado com isso. Então, logo que Metis ficou grávida, o que ele fez? Para ela não gerar um filho, Zeus engoliu Metis para que a profecia não se realizasse. Mas não adiantou nada fazer isso, pois a gravidez de Metis prosseguiu dentro da cabeça de Zeus. E no final da gestação, Zeus sentia terríveis dores de cabeça. E um dia que ele não aguentava mais, pediu a Éfeso
que lhe abrisse a cabeça com um machado. E Éfeso fez isso mesmo, meteu o machado na cabeça de Zeus, e aí o que aconteceu? Da cabeça, daquela fenda aberta na cabeça de Zeus, saltou Atena, adulta, vestida para a guerra e armada com égide e lança. Ao nascer, Atena lançou um terrível grito de guerra e dançou a pírrica, a dança da guerra. Égide era um escudo coberto com pele de cabra que funcionava como arma defensiva e ofensiva. Minerva era considerada a deusa da sabedoria, das artes e das estratégias de guerra. O engenheiro tem como símbolo a Minerva. Palas, que é Palas Atena, Palas significa donzela, pois a poderosa filha pede ao pai, aos Zeus, pede ao pai para manter-se sempre virgem, porque dessa forma ela vai poder impor-se com a autoridade de quem não se deixa seduzir ou corromper. Sua principal característica física é o porte altivo, invocando a proteção de Atenas sobre todo e qualquer embate. Tem-se a vitória como certa, uma vez que Palas Atena é sempre acompanhada por Nike, a vitória. Tem outros detalhes que vocês podem ler depois. Deixa eu falar da Atenas carrega no peitoral da sua armadura a cabeça da Medusa. A Medusa é a rainha das górgonas. O que são górgonas? Na mitologia grega, as górgonas são 3 irmãs. A Medusa, a Euríale e a Estena, que simbolizam os inimigos interiores que nós temos que evitar. Todos nós temos esses 3 inimigos dentro da gente. A Medusa, a Euríale e a Estena. Medusa é dominadora. Sabe, essa vontade, que alguns machistas têm de dominar, de ser o dono da verdade, é a Medusa que está no comando. Euríale é a errante e a Estena a violenta. Cuidado com a Estena, porque você perde as estrebilhas e quer sair no murro, dando tapa nas pessoas. Então, isso daí, gente, são deformações monstruosas da psique, nascida do desvirtuar de 3 pulsões humanas: sociabilidade, sexualidade e espiritualidade. Como a perversão espiritual prevalece sobre as outras, Medusa é conhecida como a rainha das górgonas. A perversão, por excelência, é a vaidade. Ainda bem que no Rotary não existe essa palavra, a vaidade, que é imaginação exaltada em relação a si próprio. Eu valorizo demais eu mesmo. E que é simbolizada pela serpente. E na Medusa, inúmeras serpentes coroam a cabeça. Então, cuidado com a vaidade. Tá? Lembre-se da Medusa, lembre dessas serpentes todas. Aqui tem mais detalhes sobre o Apolo, que era a irmã da Minerva, da Atena. Tá? Aqui tem outros detalhes que depois vocês podem olhar. E o que aconteceu? Orestes, ele descobriu que o seu pai, Agamenon, foi traído. Morto pela sua mãe. Tá? Agamenon foi morto pela sua mãe, Clitemnestra, e seu amante Egisto. Então, Agamenon tinha sua esposa, e essa esposa traía com o amante Egisto, e esses dois mataram Agamenon. Então, Orestes, o que ele fez? Quando descobriu, o que ele fez? Matou a mãe e matou o amante dela. Pelas leis vigentes à época, quem matou deveria morrer. Portanto, Orestes deveria morrer. É a lei. Então,
Orestes apelou para o deus Apolo, que era irmão de Minerva, e este permitiu que houvesse um julgamento. Porque se a lei é isso, quem matou deve morrer, não tinha julgamento. Você matou, já matava você em seguida. Então, Apolo falou, não, vamos fazer um julgamento. É o primeiro da história. E colocou como juíza desse julgamento quem? A deusa Atenas, a irmã. Ou Minerva na mitologia romana. E teve um júri formado por 12 cidadãos de Atenas, ateniense. Eles votaram. O que aconteceu? Deu 6-6. E aí, Minerva, que não vota, tá? O presidente não vota. Minerva deveria desempatar a votação. E então votou a favor do réu, inocentando o Orestes dos crimes cometidos. Então, vejam só a história da Minerva. Então, nos dias de hoje, pratica-se muito o voto de Minerva, como sendo o voto que desempata, podendo o juiz escolher livremente entre condenar ou absolver. Ele é livre para escolher qualquer um desses dois. Mas é opinião predominante. Entretanto, muitos juristas advogam a versão de que o voto de Minerva deve sempre favorecer o réu. O voto de Minerva deve sempre favorecer o réu. Embora possa condenar ou absolver, o voto de Minerva sempre absorve o réu. O presidente Dilma Assunção Rotara também. Então, tem um monte de dicas, depois vocês poderão ler. Tá? Não deixe empate chegar nesse empate. Ouça a opinião de todo mundo, principalmente daqueles tímidos. Né? E não deixe a eloquência, né? A capacidade da oratória de alguns companheiros, não deixe ele tomar conta da reunião. Você é o presidente. Tá? Então, tem mais algumas dicas. Né? Interessante. Tem aí na internet toda a descrição dessa história da Minerva, da deusa Atena. E é isso, gente. Espero que tenhamos aprendido alguma coisa nova na reunião de hoje. Estourei aqui quase 20 minutos do meu tempo, mas eu precisava ter essa tranquilidade para transmitir essas dicas todas, né? Tá aí de novo o QR Code, aproveite e fotografe, dá um print nessa QR Code e depois vocês podem baixar todas essas recomendações, principalmente essa parte final sobre o voto da Minerva, procurem baixar, que é uma coisa muito interessante. Obrigado por hoje. Parabéns, companheira Tanabe. Parabéns, nosso agradecimento pela brilhante explanação, apresentação num cargo tão importante, né? Você vai dar tchau para o Facebook. Então, obrigado a todos que participaram da sala, todos que já saíram, e também todos que estão no Facebook, já são quase 400. E tchau, Facebook! Compartilhe isso aí, compartilhe as informações. Informação só tem valor se for compartilhado. Aí, valeu, obrigado.